Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 4 hoje, olha só, é um capítulo extenso, tem 35 versículos, mas aqui eu quero comentar com você os 4 pontos que Moisés escreve, né? Ele fala aqui sobre os sacrifícios dos erros dos sacerdotes, sacrifícios pelos erros do povo, sacrifícios pelos erros de um príncipe ou líder e sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, tá? Então ele escreve 4 tipos aqui. E agora tem um detalhe que é diferente dos outros capítulos que a gente estudou. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que eram sacrifícios voluntários, tá? Agora, no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver aqui, né, que são sacrifícios obrigatórios. Ou seja, a reconciliação com Deus, né, por conta de um erro, de um pecado, tem que ter o quê? Derramamento de sangue. E se você realmente quer se aproximar do Senhor, ter o perdão do Senhor, você tem que se arrepender, né? Então isso aqui é fundamental para a gente entender aquele que consumou em si mesmo todo o nosso pecado, nele mesmo, que é o Senhor Jesus. Então eu quero fazer essa ligação com você. Eu até ia juntar os 2 capítulos, o 4 e o 5, porque eles meio que se complementam, tá? Mas eu quero fazer diferente, porque nesse capítulo aqui, eu quero focar com vocês sobre a questão do erro em si, né? Das pessoas e tudo mais. No capítulo 5, eu quero falar sobre o erro imperdoável, tá? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nesse capítulo 4 aqui, eu vou falar em erros em geral, tá? Mas no capítulo 5 eu quero falar com você, né, baseado em Levítico 5, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você realmente tem dúvidas sobre isso, né, que realmente é um tema que muitas pessoas pesquisam, né, ficam com aquele medo, ai meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que é isso mesmo? Então, no capítulo 5, que é o próximo vídeo, eu vou comentar com você. Mas nesse daqui, eu quero falar de erros em geral. Então, vamos aprender um pouquinho, tá? Do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que é os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes, tá? Então, peraí. Então, nos outros aqui, erros do povo, erros de um príncipe, erros de qualquer pessoa. Então, você está me dizendo que se um sacerdote comete um erro e uma pessoa qualquer comete o mesmo erro, eles têm que fazer sacrifícios diferentes. Por quê? Se é a mesma coisa. Vamos lá. Pelo grau de influência que eles tinham naquela época, naquela situação, naquela sociedade. Isso aqui é fundamental para a gente entender o grau de responsabilidade de um cristão. Então vamos lá. Erros dos sacerdotes. Os sacerdotes, né, no caso ali os levitas, eles tinham um grau de responsabilidade gigantesco. Ou seja, os filhos de Arão eram aqueles que iriam fazer os rituais, eles cuidavam do tabernáculo, né, deixavam as luzes acesas, tiravam os pães e tudo mais, né, tudo que a gente aprendeu aqui nos capítulos. Então eles tinham um grau de responsabilidade muito grande, né, com a presença de Deus. Eles lá levavam incenso e tudo mais, tudo que a gente aprendeu aí. Só que eles eram a linha de frente, era o modelo principal. Ou seja, você olhava para o sacerdote e você falava, meu Deus do céu, olha só, né? Uma pessoa ali íntegra, né? Com a vestimenta correta, né? Que cuida da casa do Senhor, que faz o ritual, que se aproxima dele, que é o primeiro a ensinar, é o primeiro a falar, o primeiro a estudar, né? E hoje em dia, né, nós temos aí diversos, né, pastores influentes, né, na mídia, a gente acompanha vídeos, a gente frequenta igrejas, né? E realmente são muitas e muitas pessoas influentes. Mas eles não são livres de cometer erros, não são robôs, né? Eles realmente aí são seres humanos que têm pecado em seu coração. E quando acontece isso, tem um problema, porque pela pessoa ser influente, por esse pastor ser influente, ele realmente pode acabar gerando um escândalo, né? Então, você já conhece aí, né, na história, vários pastores que infelizmente, né, falaram baboseira, cometeram alguma ação, uma situação aí, né, que realmente reverteu tudo, né, manchou o nome da igreja, manchou o nome dele, a família e tudo mais, porque olha só o que está escrito no versículo 3, diz assim, ó, se o sacerdote ungido, então, ou seja, o sacerdote ungido, hein, olha só, pecar para escândalo do povo, então pronto, para escândalo do povo, né? Então o sacerdote cometeu o erro, cometeu o pecado. Automaticamente todo mundo que está ali, né, viu aquilo, falou, meu Deus, e a notícia blá, 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 se espalha, né? E a maledicência nas palavras se espalham, e os julgamentos se espalham, e as críticas se espalham, e aí você já sabe o que dá, o que acontece, né? Realmente é muito tenso isso. Cabe ao sacerdote primeiro pedir perdão ao Senhor e depois, né, se reconciliar. Primeiro com Deus e também com o povo ali, né, realizando esse ritual aqui também, que as pessoas vão visualizar e entender, né, o sacerdote não é 100% livre de falhas, porque ele é um ser humano, né.
Então isso aqui é interessante você entender, tá? Isso aqui é muito interessante porque se refere ao grau de autoridade. Agora vamos para o próximo tópico para você entender mais ainda. Do versículo 13 até o versículo 21, vai falar sobre os erros do povo. Então olha só como Deus trata um povo completo, né? Então a gente sabe que Deus, lá no início, né, ele preparou o seu povo, né? Ele resgatou o seu povo da terra do Egito, né? Os israelitas. Então ele tirou o seu povo da terra do Egito para levar até a terra prometida. Então Deus sempre tratou o seu povo. Mas a gente sabe também, na própria Bíblia cita, vários povos que não estavam nem aí para o Senhor e cometiam idolatria, cometiam barbaridades. A gente sabe aí tantos e tantos povos, né, que tinham os seus deuses, né, os próprios egípcios, né, os filisteus e tantos outros aí, né. E nesse caso aqui, erros do povo em geral, ou seja, do povo de Deus, que também cometia erros, né? Então a gente viu lá o povo que idolatrou, né, o bezerro. Quem era esse povo? O povo de Deus, né? O bezerro de ouro lá, né? Aquele capítulo que eu fiquei até nervoso, né? Então realmente é um erro do povo. Então vamos lá, agora vai ter que fazer um ritual, um sacrifício aí para organizar tudo certinho, né? E a gente sabe disso, né? Que aquele povo que se junta e adora ao Senhor, busca ao Senhor, é um povo diferente, né? Eu não estou falando de uma igreja em si, né? A igreja do bairro tal, a igreja não estou falando disso. Eu estou falando realmente de um povo, né? Então, o povo brasileiro, o povo de uma cidade, né? A nação, e é isso que eu estou falando, né? E realmente a gente precisa entender isso. Quando o povo se une para buscar o Senhor, é totalmente diferente, né? Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, não tem nem o que falar, né? Realmente, ele vai abrir as janelas dos céus, ele vai falar conosco, ele vai nos guiar, né? Deus, ele tem prazer nisso, mas o seu povo tem que buscá-lo, né? E hoje em dia, o que isso se aplica, né? Que o Brasil aí, às vezes, a gente entende que tá uma bagunça, né? Os estados, as coisas aí, né? Parece que cada um vai para um lado, cada um vai para uma coisa. A gente sabe, né, que o Brasil ele tende a ser, né, é um país cristão, né, mas tem aquela situação, né, uma parte católica, uma parte protestante, outra parte assim, outra parte assado, depois o estado é laico, depois é isso, depois é aquilo. Então vira meio que uma bagunça, né? Mas a gente sabe que o povo de Deus está espalhado pelo Brasil e realmente estaremos juntos um dia com o Senhor Jesus no céu. Mas se a gente quer realmente que a nossa nação prospere, que a nossa cidade prospere, que realmente seja diferente, o povo tem que se unir para o Senhor. É um convite aberto de Deus aí. A Bíblia é um convite aberto do Senhor para buscá-lo e adorá-lo, tá bom? Então, coloque a sua nação aí em oração, tá bom? Sacrifícios pelos erros de um príncipe, um líder, né? Então aquele que realmente aí, né, tem um cargo de liderança dentro da sua tribo ali, cometia um erro, cometia alguma coisa, realmente ele criava algo, tinha que realizar o seu ritual ali com o sacerdote e tudo mais, né? E também os erros de qualquer pessoa. Então qualquer pessoa que se diz é aquela que foi retirada da terra do Egito e que estava acompanhando, né? Eu quero ir para a terra prometida junto, vamos lá. Peguei minha família e vamos lá, né? Não tinha um grau de autoridade, né? Só estava ali seguindo, vivendo de acordo com a provisão de Deus e tudo mais. Então, cada tipo aqui, essas pessoas realmente cometiam seus erros, seus pecados, por pensamentos, atitudes, palavras, né? Mas as consequências eram diferentes. Você concorda comigo que um erro de um sacerdote, ele acabava gerando mais escândalo, mais consequências do que o erro de qualquer pessoa, né? Porque qualquer pessoa acabava causando para a sua família, para a situação ali em si, mas o sacerdote, no caso, né, gerava um escândalo aí, tá bom? O líder também, né, causava algo maior. Então a gente precisa entender isso, a questão da consequência e da autoridade que aquela pessoa está. Por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Deus nos deu uma autoridade para a gente pregar a sua palavra, para a gente realmente buscar o Senhor todos os dias. Então cuidado com como você vive, como você fala, como você pensa. Nós não somos 100% santos ainda, tá? Mas nós temos que buscar a perfeição nele. E toda vez que você errar, entenda isso, né? Poxa vida, pensa e fala assim: Senhor, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter pensado. Em primeiro lugar é o perdão ao Senhor. Depois corrija, né? Se você falhou com a sua família, com a sua esposa, esposo, filhos, né? Você corrige o que você fez aí, né? Deus se agrada disso, que você realmente pensou, falou: não, eu fiz besteira e eu preciso me reconciliar, tá bom? Então, esse é o principal foco do capítulo 4. O grau de autoridade, a consequência que acontece, mas que realmente Deus nos perdoa. E Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e culpas, se nele nós depositamos nosso arrependimento. Tá bom? E no capítulo 5, vamos falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, hein? Cuidado com isso aí, vamos lá.
Um grande abraço, Deus abençoe.